Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Prédios que Amamos, hoje no edifício Parque das Hortênsias. Oi pessoal, eu sou Otávio Pontidura, sócio da Refúgios Urbanos Imobiliária e hoje eu estou aqui no edifício Parque das Hortênsias junto com o Rafael Sorrigoto, que é arquiteto e nosso sócio também, para comentar um pouco e conversar sobre esse edifício. O Parque das Hortênsias, ele tem de novo, sempre a característica de conseguir colorir a Avenida Angélica, né? Sim. Esse estilo, acho que duas coisas marcantes na produção do Artacho são esse estilo kit, dessas cores muito vibrantes e tudo mais, que trazem um diferencial para o skyline da cidade, e esses prédios enormes, né? Porque também é uma implantação bem grande O lote aqui é super generoso, enorme, né? Um lote enorme, e aí consegue fazer um prédio com esse... Acho que chama atenção nos dois quesitos, por tamanho e tal, que já é um desafio para a engenharia da época e tudo mais, e pelo fato dos adornos, acabamentos e tudo mais, que ele tem essa criatividade, essa coragem até de mesclar essas duas coisas, virar algo legal. O que eu acho que é interessante aqui é o fato de que esse bloco da frente, o bloco que está mais próximo da Avenida Angélica, ele ser um pouco mais compacto, né? Ele é um pouco mais maçudo, né? Você tem as unidades mais próximas e aquela coisa da continuidade de cada um dos andares, visualmente ele parece uma grande única coisa. Quando, na verdade, você não sabe onde começa, onde termina onde a começa unidade. Onde termina outro. Você não tem, da rua você não tem ideia de... Eu estou falando de um prédio de apartamentos de 300 ou de 60? Exato, não dá para saber. E o fato dele ser um pouco mais justo, né? E ter as floreiras, que também são uma marca quase que registrada do Artacho em tudo quanto é projeto dele, né? Que ao longo do tempo essas floreiras foram bem tratadas, então fica uma coisa meio floresta, assim, parece que você tem uma parede verde no meio da avenida. Mas a gente que de cima, de fato, sobe pro prédio, né? Exato, e aquele junto com o jardim que tem embaixo, que é fabuloso também. Aqui em específico me encanta bastante na planta são as esquadrias no sentido de ter muitas diferenciações. Não é aquela coisa de parede a parede a abertura, mas ele cria diversos pontos de aberturas que te permite, na hora de layout, implantação e tal, criar nichos e ambientes muito interessantes, assim, e criar situações como essa que a gente está aqui, de uma sala ampliada que virou um grande salão espaço social, super integrado. Com um monte de janela para todo lado. Exatamente, isso num prédio do final dos anos 50, assim. Sim. Então é um negócio que eu gosto bastante, em específico no projeto do Parque das Hortênsias. E além dessa questão da variação da possibilidade das plantas, né? De novo a gente tem aqui aquela história de configurações e tipos. Aqui varia de quanto as plantas? Eu sei que tem a mistura. É 160, 130 e qualquer coisa, para 140 e 80 nos do fundo. São dois grandes blocos, né? E os apartamentos menores estão no bloco de lá e os maiores estão nesse aqui da frente, que são mais quadrados. De juntar tipologias diferentes dentro do mesmo empreendimento. De certa forma, o Parque das Hortênsias é meio que um Bretagne em outra configuração. Ou seja, ao invés de você ter um único grande edifício em L, você tem dois blocos aqui. A implantação é um pouco mais complexa, mas até a parte do térreo e tudo mais, até lembra um pouco essa área de lazer e tudo mais, que é aquela coisa dos clubes dos anos 50, né? Aquela coisa que você enxerga esse clube com esse paisagismo exuberante e tal, e você até se imagina 50 anos atrás com aquela exuberância e tudo mais, aquele momento de história diferente. Com certeza. Uma questão que me chama sempre muito a atenção, e é uma coisa que me dá muita satisfação toda vez que eu venho nesse prédio, é o caminho entre a rua e qualquer lugar. E aqui eu acho em especial legal, porque você está na Angélica. Então você sai de uma rua movimentada e aí você entra por um universo verde lá que te leva de repente para um hall que, aliás, é um capítulo à parte, esse hall arredondado e tal, que você entra para o hall de elevador, para chegar no elevador. Assim,
Então, eu acho que é muito dessa coisa desse elevador quase te abraçando para você vir para casa, mas essa travessia, vindo de uma rua movimentada, eu acho que Eu adoro esse legal. passeio, de fato. Assim, se você vem no bloco da frente, que você faz exatamente esse caminho, que você tem o jardim, aquela exuberância do jardim tropical, e aí depois a entrada para o elevador, mas se você vai para o bloco de trás, ele é um pouco mais extenso, de certa maneira, Sim. e aí tem aquela marquise que é linda, fazendo Que a faz ligação toda a entre os ligação dois dos blocos, e ela blocos. tem uma sinuosidade bem simpática, assim, não é nada exagerado. Tem detalhes absurdamente pequenos que depois de um tempo você começa a notar. O pilar não chega a encostar na marquise, ele termina um pouquinho antes e reduz o diâmetro para ficar Fica uma aquela coisa impressão quase de que ela está flutuando. E está pintada, a parte de cima pintada de uma cor um pouco mais escura, que proporcionam essas... Uma sensação mesmo. É uma sensação, exato. Você não vai perceber o que está acontecendo ali, a não ser que você pare e fique observando de fato, mas tem essa coisa do passeio ser super agradável, e aquele hall do bloco de trás é uma maravilha. Espetáculo. É um espetáculo. Assim. Eu sou super fã dos grandes nadas. Assim, aquele espaço que não serve para fundamentalmente nada, ele não tem uma função muito específica. Ali, obviamente, é uma passagem que vai distribuir os elevadores de cada um dos blocos, mas fora isso, ele não serve para nenhuma outra coisa, né? E como o bloco de trás é muito maior, laminar no outro sentido, você fica com esse grande, gigantesco hall que não tem nenhuma função, a não ser ser incrível, assim, porque realmente parece que você está em um palácio. Sim. Né? E aqui até como topografia, você tem uma situação muito legal dessa vista dos apartamentos com andares altos, que é completamente descortinada, porque você está numa situação aqui que a Angélica está descendo, o centro está um pouco para baixo, então você consegue ter uma... ver serra, você vê aqui grande parte dos icônicos da cidade da sua varanda. É uma situação muito legal como viver em São Paulo, essa paixão por São Paulo, acho que aqui é um lugar mais especial ainda por isso. Aqui é incrível para isso, você está em um prédio de um arquiteto que deixou uma assinatura muito forte na cidade, com poucas coisas no fim das contas. Ele não tem um grande número de edifícios construídos, mas ele deixou uma marca mesmo. E vendo isso mas também, com talvez um ponto de vista que seja dos mais bonitos da cidade, de você conseguir ter essa visão de todos juntos e tal. E realmente, o prédio em si é um dos mais bonitos mesmo, porque ele tem também, como todo o Artacho, tem essa capacidade de continuar. De continuar sendo relevante, de continuar sendo belo, de continuar sendo admirado. Todo mundo sempre olha e fala, é aquele. E o Artacho tem essa coisa de marcar muito as pessoas com essa forma bastante particular dele de trabalhar e tal. E aqui ia ser maior ainda, né? Mais do que só que já é esses grande. dois que já é grande, ia ser mais ainda com a Praxis aqui do lado, que acabou não acontecendo por conta houve a separação dos condomínios. Né? Houve a separação do condomínio e a separação do que seria um boulevard interno enlouquecido. Assim, né? Até a ligação das ruas, né? Ele faria a ligação entre a Angélica e a Higienópolis dentro dos dois edifícios, e com a parte do que hoje é o Aprax coberta. Né? E no Aprax é possível ver um pedaço ainda da parte superior do teto do prédio mesmo. Quando acabam os pilares altos, tem uns recortes meio ameboides, assim, que seria o encaixe da continuação da história toda que não aconteceu. Mas ele ainda é um prédio que tem essa capacidade de chamar essa atenção e oferece essa coisa do lazer, porque tem uma piscina, porque tem um salão de festas, que aliás é bem simpático, tem o playground, tem o parque, tem um pátio muito, muito amplo. Então ele ainda também acaba funcionando muito para várias situações de família, de moradores e tal. E o paisagismo único, tal qual outros projetos dele, que tem essa coisa de meio floresta, assim, essa coisa meio rude, no sentido é uma coisa meio selvagem. Selvagem, de você entrar e de fato entrar para outro mundo. Assim, Alguém uma vez falou alguma coisa assim do Jardim Tropical. Aí do Jardim Tropical, olhando essa tropicalidade, esse tropicalismo no sentido de ser exuberante mesmo. E você coloca vários tipos de planta
Você já Sim. trabalhou bastante com isso, você fala mais do que eu, melhor do que eu sobre isso. Que elas se desenvolvem muito mais, é muito melhor e mais rapidamente Eu até digo, porque mas elas também estão... sem muito uma preocupação muito estética. sim. Especificamente, como um paisagista pensaria quase que tecnicamente em cada tipo de planta para funcionar e formar um conjunto ali, me parece que é uma coisa que deixa a natureza se mostrar, assim, tomar sabe? forma, assim, no Tomar sentido... forma meio que sozinha, Sim. né? E criar esse jardim que é espetacular ali embaixo. Assim. E outra coisa que eu ia comentar que é nesses edifícios, como você tem tipologias muito distintas, dentro do mesmo espaço, você tem moradores também de perfis muito diferentes, convivendo no mesmo lugar. Né? Você tem pessoas de mais idade, você tem gente jovem que não tem filhos Situações de ainda, vida diferentes. você tem E eu imagino crianças. que tem até um certo trampolim de projetos do arquiteto. Assim, o cara que mora no 80 e de repente cresceu a família e tal, muda para o 180 e cresceu a família e muda para o outro condomínio. Então tem essa flexibilidade também do estilo, né? De funcionar em vários Exatamente. momentos da vida. Né? Exatamente. Isso é uma coisa muito, muito bacana do trabalho do Artacho, de sempre fazer essa colocação de prédio, de apartamentos de tamanhos diferentes dentro do mesmo empreendimento, que faz também com que você mantenha a relevância do próprio prédio. Né? Porque é isso, ele acaba funcionando ainda, né? Não é diferente do que a gente vê ultimamente com, eventualmente, apartamentos muito, muito grandes, que acabam não encontrando com tanta facilidade quem possa se ver naquele espaço. Né? Aqui você tem muito mais facilidade de conseguir esse tipo de... E é sempre bom essa troca, porque novos olhares, enfim, vão trazendo até o olhar do, putz, vamos melhorar isso ou aquilo, e aquela revitalização de condomínio que é super importante, que às vezes em prédios com apartamentos muito grandes, às vezes acaba sendo mais moroso, porque a troca de geração acaba levando um certo tempo, e aí você não consegue viabilizar isso. Menos vozes também, muito provavelmente. Exatamente. Na grande maioria das vezes, uma quantidade menor de pessoas, é mais difícil você conseguir fazer com que isso aconteça. E seria uma pena, por exemplo, num prédio como o que a gente está, se o jardim não tivesse bem cuidado, fachada e tudo mais, teria uma perda. Mas eu entendo que aí tem uma questão que é talvez muito particular também do Artacho, e acaba acontecendo, um efeito colateral. As pessoas gostam efetivamente da arquitetura, escolhem de certa forma morar nesses edifícios. Cria uma certa esquema de sustentabilidade dele mesmo. Assim, exato. Sempre tem gente zelando por ele. Então. Exato, com essa intenção realmente. Vamos preservar essa arquitetura, essa construção que é única, é tão único, que é um estilo único, que não tem par, não tem comparação, não tem nada. Um Artacho é um Artacho, pronto. Não teve ninguém igual a ele. E qualquer pessoa que tentasse ser igual a ele seria, provavelmente, aí eu entendo que com razão, ridicularizado. Né? Não vai por esse caminho que é estranho. Então, essas pessoas cuidam porque gostam, efetivamente, mesmo dessa situação. Isso faz com que os prédios sejam realmente sempre muito, muito bem cuidados, bem preservados, porque todo mundo entende essa questão. Aqui a gente tem isso, um aspecto, no meu ver, aqui no Parque das Hortênsias, até um pouco mais retrô mesmo, porque você tem pouquíssimos elementos que são coisas mais contemporâneas e que tenham sido incorporadas posteriormente. No Bretanha tem mais intervenções de coisas mais contemporâneas do que aqui. Aqui me parece que é um prédio que ainda tem quase que a cara mesmo do momento em que ele foi entregue. Construído. Pouca coisa mudou assim, durante todo esse tempo. Isso faz com que ele seja realmente ainda mais interessante, mais atraente. Pelo menos eu vejo muito isso. Dentro do trabalho do Artacho, qual é o prédio seu favorito dele? Se é que tem algum. Sou apaixonado pelo centro, então os dois do centro para mim são os que estão mais no meu dia a dia e tal. Mas confesso que assim, o Viadutos e o... o Viadutos e o Planalto. E o Planalto. Tá. Mas confesso que são bem diferentes. São bem diferentes. Mas confesso que a cobertura da Avenida de Higienópolis
inigualável. E a vista daqui acho que é muito legal. Então cada um acho que tem sua particularidade e tal. Sim. Acho que não tem muito... E todos eles têm essa linha do estranho, que é muito legal, assim, do estranhamento em relação ao resto, que eu acho muito legal. Assim. Destoa de certa forma, né? Mas destoa de uma forma... Um certo inconformismo bom, assim, sabe? Exato, eu vejo isso também, que ele destoa, mas ele destoa de uma forma muito, muito bacana. Sim. Esse exemplo que você deu do viaduto e do Planalto e do Viadutos, eles estão numa posição também que, pelo amor de Deus, assim, é impossível você não ver aqueles dois edifícios, mas nada perto deles se compara. E aqui é a mesma coisa, né? Quando a gente conversou naquele outro episódio, a gente estava falando sobre o Bretagne, que ele é totalmente distinto do resto. O Parque das Hortênsias é outro também que não tem ninguém do lado que possa ainda que se construa fazer... próximo, até em gabarito próximo e tal, ele se destaca e ponto final. Ele vai continuar sendo único nesse sentido. E com essa flexibilidade que é muito, muito legal de conseguir funcionar durante tanto tempo e continuar funcionando, né? Como aqui, por exemplo, como você falou, né? A gente tem uma sala totalmente aberta, se quiser você volta esse terceiro quarto aqui, você tem... Se adapta a muitos janelas tipos de enormes vida. E tudo sempre vai funcionar muito, muito bem. Então é isso, obrigado. Legal, obrigado a você. Até a próxima aí. E aí, gostou desse vídeo? Não quer perder o próximo? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio de Prédios que Amamos.